Olá, está no ar o Saúde em Foco. Aqui você esclarece as dúvidas sobre diferentes temas, sempre com a participação de professores e profissionais da saúde do Centro Universitário Franciscano. Você sabe qual a importância de uma dieta rica em fibras para a saúde? Confira agora a nossa dica de nutrição. As fibras na saúde, elas têm uma importância vital e hoje já tem um nível de evidência científico bastante importante, porque as fibras dietéticas, elas são hoje, e sempre foram, elas regulam a tua glicose, então regulam a tua glicemia, elas melhoram o teu perfil lipídico, então melhoram a questão do colesterol, reduzem colesterol, elas te dão mais saciedade, elas melhoram o trânsito intestinal e evitam câncer, consequentemente, câncer de colo. Por exemplo, se eu comer 2 colheres de aveia ou de farelo de aveia junto com uma fruta e ter uma salada adequada com vegetais verdes, crus e alguns cozidos, um feijão, uma massa integral, um arroz integral, nem precisa tanto. Mas principalmente os farelos ou aveia mais as frutas e vegetais, eu já tenho aquilo que é recomendado, que é 25 a 30 gramas de fibra para adulto. Isso aí é muito importante. Melhoro a minha glicemia, melhoro a absorção de colesterol, evito a absorção de colesterol, evito câncer, me dá mais saciedade, vou comer menos, então fibra é boa para diminuir de peso também. Vamos falar agora sobre hipertensão. Uma pesquisa realizada pelo IBGE entre os anos de 2013 e 2014 mostra que no Brasil, 21,4% das pessoas com mais de 18 anos já foram diagnosticadas com a doença. Saiba mais sobre as formas de prevenção e tratamento no quadro Questão Saúde. Olá! No Questão Saúde dessa semana temos a presença da professora Carla Oliveira, que vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito da hipertensão. Então, professora Carla, vamos direto à primeira pergunta sobre o que é a hipertensão, afinal. A hipertensão arterial sistêmica, que é o nome da doença, ela é uma doença silenciosa e é muito grave se não tratada, né? Por isso que a gente tem que ter sempre o controle da nossa saúde, periodicamente ao médico, para que a gente tenha em mente que se nós tivermos hipertensão arterial, a nossa pressão vai estar acima ou igual a 14/9. Sendo que o ideal é abaixo disso, né? Mas cada pessoa tem uma pressão que para o bem-estar dela, né? Tem muitas pessoas que convivem com uma pressão de 9/6 e fica super bem. E quais são as formas da gente prevenir a hipertensão? Primeira coisa, como eu falei agora, exames periódicos. Ir periodicamente ao médico, ao posto de saúde, né? Se cuidar, é fundamental. Olhar, né, com o pessoal da enfermagem no posto ou no hospital, pedir para verificar a pressão arterial com frequência. A partir do momento que ela estiver acima de 14/9, aí começa mais frequentemente a fazer essa verificação, né, porque não é uma única ocasião que vai fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Então tem que prevenir, tem que se alimentar adequadamente, evitando principalmente o sal, né, e alimentos condimentados, industrializados. Tem que fazer atividade física, não pode ficar parado, sentado no sofá, só com controle remoto na TV, né? E quais são os sintomas que a pessoa apresenta quando entra num caso de hipertensão? Na verdade, a hipertensão arterial, ela não tem sintoma específico. Por coincidência, algumas pessoas relatam que sentem dor de cabeça, dor na nuca, mal-estar, tontura, turvação visual, mas não é algo assim que está exatamente comprovado pela ciência, né? Muitas vezes a pessoa está com 23/17 de pressão e ela não está sentindo absolutamente nada. Existem grupos de risco, principalmente aqueles que têm os fatores hereditários, que têm pai, mãe, tios, avós que já têm hipertensão, que já têm história pregressa, né? Pessoas sedentárias, pessoas que comem muita fritura, muita carne gorda, muita carne vermelha, pessoas que já têm diabetes, que têm alguma outra doença crônica, né, que
pode vir a causar hipertensão, e pessoas que vivem uma vida muito estressante, esses são. E as pessoas acima dos 40 anos ali, normalmente. Eu gostaria de saber se o tabagismo aumenta o risco da hipertensão. O tabagismo aumenta sim. Se nós fizermos um teste, depois de fumar um cigarro, só fumar um cigarro eleva a pressão arterial nos próximos 15 minutos após o uso. Então, só de fumar o cigarro, a pessoa não é nem hipertensa, mas se ela fuma, a pressão dela se eleva. Para aquele que tem hipertensão, o tabagismo piora e muito a condição clínica, inclusive de tratamento. Muitos tratamentos não dão o efeito esperado justamente porque a pessoa continua fumando. Quem tem hipertensão deve fazer, pode fazer ou não deve fazer exercícios físicos? Hipertensos podem e devem fazer exercícios físicos, né? Porque o exercício físico, além de melhorar a qualidade de vida, bem-estar, melhorar o psicológico, ele diminui triglicerídeos que por acaso estiverem aumentados, ajuda a controlar o colesterol, né? Mas tem um detalhe importante. O hipertenso, como qualquer outra pessoa, só deve fazer exercício físico após uma avaliação com o médico. Não é para fazer exercício físico. Vamos fazer, eu sou hipertenso, vou fazer. Não. Faz a avaliação com o médico. Está tudo ok? Então começa a fazer uma caminhada, começa a fazer bicicleta, natação, né? Que são exercícios aeróbicos moderados muito bons para esse tipo de situação. Qual seria a quantidade exata de sal indicada para quem tem hipertensão? A alimentação é muito importante para o controle da hipertensão, né? O ideal, se a pessoa já tem a doença, é consumir o mínimo possível de sal na dieta, né? Tirar o saleiro da mesa. Então, 1 grama, 2 gramas, 4 gramas, e daí a quantidade exata vai depender da situação daquela pessoa. Qual que é o tratamento ideal para tratar a hipertensão? A hipertensão tem tratamentos específicos de acordo com cada caso, né? Tem pessoas que só fazendo atividade física já conseguem controlar os níveis da pressão. Tem pessoas que precisam de 1, 2, às vezes até 3 medicamentos, né? E tem pessoas que precisam das 2 coisas. Então, e não adianta a gente pensar, minha vizinha toma o remédio tal, vou tomar também porque para ela é bom. Não, a vizinha é a vizinha, eu sou eu. E de quanto em quanto tempo os pacientes hipertensos eles devem ser reavaliados? A mesma coisa também, depende do caso, né? Idealmente a cada 6 meses, no máximo a cada 1 ano, para saber se o tratamento está sendo adequado, se ele está atingindo a meta, se ele está controlando a pressão de acordo com o esperado, se ele está fazendo atividade física, se ele melhorou os hábitos de vida e os hábitos alimentares. Os hipertensos devem limitar o uso do sal, do álcool, da gema de ovo, dos crustáceos, porque esses alimentos eles elevam, né, a pressão arterial. E evitar realmente o uso de alimentos muito gordos, a carne gorda, o leite integral, né, preferir o leite desnatado, frituras, esses alimentos assim, crianças, a bolacha recheada todo dia não, o wafer todo dia não, né, porque esses alimentos, além de poder elevar o nível de pressão arterial, eles também podem elevar colesterol, né, triglicerídeos. Muito obrigado, professora. Então, tiramos algumas dúvidas a respeito da hipertensão e nos vemos no próximo Questão Saúde. Você já ficou ansioso em situações que provocam medo, dúvida ou expectativa? Esta é uma reação normal do ser humano, mas que em excesso pode trazer prejuízos durante as tarefas do dia a dia. Saiba mais na Dica de Saúde. Se nós voltarmos lá nos nossos ancestrais, né, a gente vai ver que os homens das cavernas, né, eles viviam numa apreensão, eles viviam muito tensos, tinham uma ansiedade bastante elevada, porque eles tinham que se proteger das feras, enfim, né? Então, nós herdamos essa ansiedade e a gente tem que pensar que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida e a ansiedade ela não é de um todo ruim. Pelo contrário, se nós estamos
com a ansiedade, nós também podemos, através dela, nos prepararmos. Nós temos alguma atividade, alguma coisa que nós vamos fazer. Então, como nós ficamos um pouco ansiosos, nós nos preparamos para essa atividade. O que a gente observa também é que se essa ansiedade ela é muito grande, ela é muito alta, ela é muito elevada, também ela nos inibe, elas dificultam. E hoje nós vivemos numa época de ansiedades, né? Quer dizer, a ansiedade hoje está muito presente no nosso dia a dia. O importante é realizarmos as nossas atividades, priorizando realmente aquilo que tem que ser feito e tendo um tempo para o lazer, tendo um tempo para um descanso, tempo para ficar mais próximo da família, das pessoas que são importantes para nós, a realização de atividades que sejam agradáveis, prazerosas, como, por exemplo, uma caminhada, né, uma atividade física. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista sobre a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Voltamos já! Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Você já passou por momentos no trabalho em que se sentiu cansado até para as tarefas mais simples? A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que se manifesta especialmente em pessoas que a profissão exige grande envolvimento interpessoal. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a professora do curso de Psicologia aqui da instituição, Fernanda Jäger. Muito obrigada pela participação, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Andressa, é um prazer para mim poder estar aqui colaborando então nessa discussão. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar para assistir então uma reportagem feita aqui pela TV Unifra que aborda a questão do estresse, né? Porque a gente sabe que a síndrome, ela é uma situação, é o estresse excessivo, né? A gente pode caracterizar ela assim. Então, vamos com uma reportagem feita em uma escola aqui de Santa Maria, uma conversa então com professores a respeito de situações estressantes do dia a dia. Vamos conferir. A síndrome de burnout tem como uma de suas características o estresse em trabalhadores cuja atuação está relacionada ao envolvimento interpessoal direto e intenso. Profissionais da área de educação estão presentes na lista de atividades que podem desenvolver o distúrbio. Professora Gladys, então, o que tem de mais estressante na rotina do professor hoje? O desinteresse dos alunos em sala de aula, né? A conversa, a falta de harmonia entre eles mesmo na hora das explicações. Esse ano, o terceiro ano que eu estou dando aula, né? E eu tenho percebido assim muito desinteresse por parte dos alunos. Então, a gente prepara uma aula e quer que os alunos entendam, né? E ficam satisfeitos com ela. Só que o que acontece é que eles não têm muito interesse, mexem no telefone, ficam perguntando se vão sair mais cedo. Então, é toda essa situação que deixa a gente realmente frustrado, né? As professoras destacam que muitas vezes é difícil conciliar a vida pessoal com a profissional, principalmente diante de situações que podem ocorrer em sala de aula. É bem complicado separar, né? Porque tu trabalha em casa, o que tu vai apresentar na escola, na aula, naquele dia, tá? Então, assim, tu chega, faz um teu trabalho, teu planejamento. Se tu não consegue desenvolver aquilo, né, vai te deixar, como falar assim, decepcionada, desgastada. Então, tu tem que ter uma harmonia entre o que tu fez, o que os alunos vão receber, né? E se uma aula corre tranquila, o aluno sai, né, com as explicações em dia, com um interesse voltado para aquilo ali, tá tudo bem. Agora, se não deu certo, complica. No momento que eu estou fazendo as minhas tarefas da escola, eu sou professora. A partir daquele momento que eu
vou fazer minhas tarefas de casa, ou sair com a família, sair com os amigos, não penso mais que eu sou professora. Porque se tu começar a pensar que tu é professora e pensar em toda a situação que tu não está conseguindo fazer uma grande modificação nos alunos, assim, a gente fica realmente muito frustrado. A criatividade na hora de passar os conteúdos em aula se torna uma grande aliada do professor para vencer o desinteresse dos alunos. Quando tu chama o aluno, né, tu exige, né, que ele se interesse, se atualize, eles gostam. E daí eles te perguntam, te questionam. Então, tudo tranquilo. Então, a reportagem mostra um pouquinho da situação no caso dos professores, que enfrentam, então, a questão do desinteresse dos alunos, muitas vezes, né, o acúmulo de tarefas, a correria do dia a dia. No caso deles, isso pode vir a desenvolver a síndrome. Uhum. Essa síndrome, ela, né, acaba trazendo para o professor ou para o profissional, na verdade, ela está relacionada a uma síndrome associada ao trabalho, né, às condições de trabalho, ao investimento afetivo no trabalho. Então, geralmente, esse profissional, ao planejar a sua aula, né, ao organizar a sua rotina, né, idealizar algo que será realizado, então, junto com uma turma, no caso do professor, ele cria toda uma expectativa e faz um investimento afetivo nesse trabalho, né? O trabalho hoje, ele compõe grande parte, né, da dimensão da nossa vida, né? Então, e com isso a gente investe afetivamente, né, nessas relações, nas relações com os alunos, na relação, né, com os colegas. E dessa forma, o que a gente pôde perceber é que há uma expectativa muito grande por parte, né, destas professoras, que no encontro com o aluno, muitas vezes, não há uma correspondência a essa idealização e a esse investimento. E isso causa sofrimento, né? Então, para aquele professor ou para aquele profissional, de maneira geral, que investe, né, no seu trabalho, se dedica, né, dispõe de uma parcela bem significativa do seu dia a dia para realizar as suas tarefas e que quando chega diante, né, do aluno ali, percebe que não há uma reciprocidade, não há uma resposta, né? Não há um produto final, digamos assim, satisfatório, né? É muito frustrante para o professor ele perceber que, por exemplo, não há o interesse do aluno na sua matéria, ou que o aluno muitas vezes vem com outras situações também da sua vida pessoal que o impede de fazer as tarefas e aprender de uma forma adequada em sala de aula. Então, o sofrimento que decorre dessa situação é muito grande. O estresse para o professor ou para qualquer outro profissional que tenha uma situação semelhante vai ser muito grande. E esse estresse, repetidamente, por um grande tempo, e que muitas vezes ele se intensifica mais, né? Como muitas vezes a gente percebe que tem professores que às vezes têm alunos mais agressivos, né? Ou alunos que não respeitam, né, as combinações. Isso ainda pode potencializar ainda mais e faz com que esse professor, então, ele possa cronificar essa situação de estresse e culminar, então, no desenvolvimento da síndrome de burnout. Quais seriam os outros sintomas da síndrome, né? Além desse estresse, desse cansaço excessivo, existem outros sintomas? Sim, são previstos mais de 100 sintomas, né? Cada pessoa vai manifestar de uma forma, de acordo também com as condições de trabalho, né? Costuma-se dizer que essa síndrome ela tem uma origem multifatorial, né? A gente não pode associar exclusivamente a um tipo de personalidade, mas depende também da personalidade, mas depende das condições de trabalho, das condições que podem levar ao estresse psíquico e também
dos recursos que essa pessoa tem no seu dia a dia para lidar com esse estresse. Então, uma pessoa que investe muita dedicação e muito tempo no seu trabalho e que não tem outras dimensões da sua vida atendida, ela pode sofrer um impacto muito maior do que, de repente, alguém que investe também muito no trabalho, mas que tem outras situações da sua vida, outras dimensões da sua vida também, alguma forma de satisfação, alguma forma de gratificação, né? Então, amigos, né? A rede de apoio dessa pessoa, a própria questão do cuidado com a sua saúde. É importante um equilíbrio dessa pessoa, saber separar as funções, saber administrar o tempo entre o trabalho, entre o relacionamento familiar, entre o relacionamento com os amigos, seria mais ou menos nesse sentido. É muito importante se ter esse equilíbrio, né? Tentar buscar uma qualidade de vida no trabalho, mas também em outras dimensões da sua vida. Então, os amigos, né, a família, né, o cuidado, né, com a saúde física, enfim. Né, todas essas questões, elas vão compondo um cenário que podem auxiliar a pessoa a não desenvolver os sintomas e não ir cronificando, né, e desenvolvendo essa síndrome. Mas existem outros sintomas que tu havia perguntado, como, por exemplo, tremores, né, a ansiedade, né, a própria depressão, que muitas vezes vem, né, então apatia, vontade de não fazer nada, um desânimo muito grande, um cansaço, né, palpitações, até mesmo dificuldades gastrointestinais, né, podem se manifestar, dor de cabeça intensa. Então, de repente, a pessoa tem que fazer algum tipo de trabalho e ela não consegue, ela não tem força, ela não tem ânimo, ela começa a ter atitudes de fuga, né? Então, essas situações todas, elas vão mostrando alguns sinais de que tem alguma coisa que, né, a falta de motivação. Para a pessoa que se identifique, né, com esses sinais, qual que é a recomendação, qual que é a orientação profissional? Bom, a primeira recomendação é que se busque, né, um apoio psicológico, né, em alguns casos. A partir desta avaliação, se identificar que a pessoa realmente ela encontra-se nessa situação, é importante também se encaminhar para outros profissionais, né, dependendo dos sintomas que ela apresentar. Mas é importante uma avaliação psíquica, né? Nós temos instrumentos de avaliação que podem, né, mostrar se a pessoa ela está, né, vivenciando esse quadro. E a psicoterapia, né, em alguns casos é necessário o tratamento psicofarmacológico também. E uma mudança, mas claro que a gente sempre avalia antes, né? A pessoa vai apresentando alguns sinais, então é importante que ela possa procurar ajuda para não chegar num estágio de cronificação, né? Então que ela possa, assim, na medida que ela percebe que existe, ela, né, tá com alguma ansiedade, né, relacionada ao trabalho, algo que está incomodando ela. É importante que ela busque apoio, busque suporte, né, psicológico, para que ela possa também redimensionar a sua vida, né? Encontrar uma alternativa, às vezes, né, como nós percebemos na fala das professoras, elas também estão buscando recursos para lidar com isso. A questão da criatividade, né, que ela comentou. Isso, então buscar aulas mais atrativas para os alunos, né? Um aspecto que também me chamou a atenção, o fato delas envolverem os alunos no planejamento das atividades, porque no momento que tu envolve o aluno, né, a prática docente, ela está muito relacionada a isso, né? É esse vínculo entre o professor e o aluno. Então, é primordial que esse aluno também se vincule a essa disciplina, né, a essa matéria, e que ele possa fazer parte, no momento que ele se sente importante, que ele se sente valorizado, e que ele se sente parte daquele processo,
ele vai ter mais condições de se vincular psicologicamente também àquela disciplina, àquela matéria. Isso vai trazer um retorno maior para o professor, né? Então, são algumas dicas que podem auxiliar e que podem prevenir, né, um agravamento de um estresse, né, psicológico, porque realmente é muito frustrante para o professor ele planejar, como as professoras falaram, ele planejar uma disciplina, muitas vezes ele vai tomar um grande tempo, né, de dedicação para isso, e quando ele chega na sala de aula, ele não vê a resposta. Então, nesse sentido, é fundamental criar outras estratégias que incluam, inclusive, os alunos nesse planejamento, né, que eles possam identificar quais são as temáticas que esses alunos mais se interessam, né? Claro que existe um conteúdo programático a ser cumprido, mas ele pode tentar usar essa criatividade para agregar esse conteúdo programático, temáticas que são do cotidiano desses alunos e que podem, né, despertar maior interesse deles. Tá certo, professora, eu gostaria de agradecer a sua participação, também as informações. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!